Nesse vídeo eu vou mostrar como ativar ou desativar o texto em alto contraste no Intel A05S. Então, o texto de alto contraste é uma configuração que coloca um contraste, um contorno aqui nos textos do celular, de forma que eles ficam mais destacados. Então, para ativar essa configuração, é só vir aqui em configurações, vai até a opção recursos, adicionais, acessibilidade, texto e ecrã, e vai vir nessa opção aqui, ó, texto em alto contraste. Ativa essa opção. Pronto, você vê que fica um contorno escuro aqui nos textos, né? Eles ficam mais destacados, né? Agora eu vou desativar, você vai ver a diferença. Desativei. E aqui eu desativei, e aqui eu ativei de novo. Então é assim que você ativa o texto em alto contraste no Intel A05S. Era esse o vídeo, até o próximo.